Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa leitura. Hoje vamos iniciar o parte 1, intitulado O Deus que se revela em Cristo. Essa primeira parte nós vamos dividir em 3 vídeos. Vamos iniciar com o subtítulo Há controvérsias entre Deus e Jesus? Estava certo dia em uma livraria conferindo alguns lançamentos quando me deparei com um título intrigante. À medida que fui conferindo, curioso, as primeiras páginas, ali mesmo, percebi que a obra propunha um paradoxo entre Deus e Jesus, desenhando uma comparação entre o Deus da antiga aliança e o Deus da nova aliança. O Deus que, segundo o autor, ordenava a guerra nos tempos antigos e o aparece como o pacificador nos tempos atuais. O Deus que ordenou ao povo hebreu que destruísse seus inimigos, mas que nos dias de Jesus ensinou que amássemos nossos inimigos. Em resumo, o autor da obra, a meu ver, é controversa. Tenta fazer um confronto entre o Deus dos patriarcas e dos profetas e o Deus de Jesus. Por último, o referido autor ousa dizer que Cristo revela uma crise na vida de Jesus. Aliás, na vida de Deus. É bem verdade que estou falando de uma obra de cunho secular, porém tenho visto argumentações como esta corromperem a mente de muitos de nós cristãos, seja de forma sutil ou ao alcance dos nossos ouvidos. Comentários macabros e obscuros são tecidos acerca do Criador, doutrinas e tradições que mais parecem conversas de personagens infernais. Até mesmo que ouvimos nos púlpitos ou nos círculos teológicos, estar muitas vezes contaminando com um conteúdo obsoleto que não só afasta o espírito humano da luz de Deus, como também escraviza e obscurece a mente. Por vezes, em decorrência da ignorância de uns, a própria Bíblia torna-se instrumento didático do diabo, educando pessoas com doutrinas de demônios. E assim, a Bíblia, que deveria ser compreendida como uma revelação progressiva de Deus, passa a ser encarada como um livro de contradições. Justamente a Bíblia, que precisa ser entendida como o desenrolar do grande plano do amor de Deus para trazer o homem de volta ao lugar da vida abundante. O Deus que ama e sofre por amar. O Deus que, enfim, reencontra-se conosco e que, por isso, nunca mais voltaremos a ser como antes. Que venha à luz a verdade. Jesus Cristo não é um antagonismo ao Deus do Velho Testamento. Jesus é o apogeu de Deus que, desde os dias antigos, deu início a uma peregrinação de amor, cheia de conquistas pelo bem das pessoas que tanto amou. A revelação progressiva de Deus. Jesus Cristo é o desfecho do plano que o amor de Deus arquitetou. O Deus que percorreu o longo e tenebroso caminho em nossa direção, que seguiu à risca por meios legais até se infiltrar na humanidade e colher resultados. E nós somos o motivo de sua viagem. Nos tempos do Velho Testamento, a revelação de Deus chegou até o seu povo por meio de informações distorcidas pela imperfeição humana. Uma revelação incompleta, parcial. No seu desejo de comunicar-se com o homem que estava tão distante de sua voz, Deus teve de falar por meio de intermediários e não diretamente ao coração humano. Quando veio Jesus, vimos como é o ser humano, filho de Deus, a cara do Pai. E por meio de Jesus, ouvimos sobre o Pai aquilo que somente os filhos podem saber. Por isso, as Sagradas Escrituras só ganham o seu real sentido em Jesus Cristo. Não há nenhuma outra revelação que se coloque acima do que Cristo fala sobre Deus. No livro de Hebreus, lemos que há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao 2, na versão NVI. Em Jesus, Deus encontrou um meio de se relacionar com os seres humanos sem a interferência do medo. O Filho, Jesus,
é o que os profetas da antiguidade não poderiam ser. E a fala dos profetas não poderiam substituir jamais a revelação pessoal de Deus no coração. Como diz o próprio texto citado, ele, Jesus, é a expressão exata de Deus. O que significa que Jesus traz uma revelação inédita de Deus, uma revelação que os servos de Deus do passado jamais teriam como nos transmitir. Eles eram apenas servos, obedientes, fiéis, mas servos. Jesus é o Filho. Os profetas o profeta e porta-vozes na antiguidade não teriam como revelar algo além do que eles conheciam como o Deus Senhor. Jesus é o Filho e ele revelou o Deus Pai. O Deus revelado em Jesus veio pessoalmente nos dizer quem ele realmente é para nós. Sobre esse assunto, Paulo, o apóstolo das doutrinas cristãs, faz a seguinte afirmação: pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Efésios capítulo 3, verso 4 a 5. Enquanto na revelação do Velho Testamento, o Deus Jeová é um ser misterioso, impessoal. Em Jesus, ele é amigo presente, Deus conosco. O Deus Criador falou aos pais por meio de porta-vozes imperfeitos. A nós, ele nos fala da maneira direta pelo Filho, sua expressão exata, revelando-se como nosso Pai. E foi isso mesmo que o próprio Jesus afirmou: quem vê a mim, vê o Pai. João 14, verso 9, parte B. A Bíblia, como falei, é uma revelação progressiva de Deus. Tanto a revelação de Deus foi se desvendando progressivamente à humanidade, como também gradativamente compreendemos a revelação de Deus exposta de Adão até Jesus. Ou seja, tanto é progressivo o caminhar de Deus em direção à humanidade, como também é o nosso caminhar em direção a Deus. Estamos falando sobre fatos que aconteceram gradativamente, uma revelação crescente que se desvenda nas Escrituras Sagradas. Escrituras estas que foram inspiradas pelo Espírito de Deus em diferentes épocas a homens agraciados por Deus. Homens que não tiveram a sua cultura social e nem espiritual suprimidas ou anuladas enquanto relatavam ou escreviam o que recebiam por inspiração. O processo de desenvolvimento da Bíblia ocorreu em dois aspectos. Parte desse processo é que durante pelo menos 1.600 anos foram acrescentando documentos após documentos. 2. Outra parte desse processo é que houve acréscimo de fato para fato e verdade para verdade, mediante o qual doutrinas que no começo só tinham um broto, no fim se expandiram até amadurecerem em flor. Isso cria duas regras similares de interpretação. O sentido de uma palavra ou frase num livro posterior das Escrituras não deverá ser transferido para um livro mais antigo, a menos que o contexto exija. A forma de uma doutrina numa parte subsequente da Bíblia não deve ser aceita como plenamente desenvolvida numa parte precedente sem a sanção do uso do contexto. Foi tirada da Bíblia em inglês. Sem Cristo, sem luz. As informações contidas na Bíblia precisam ser compreendidas a rigor, à luz do conhecimento sobre a qual revelação é a mais atual ou mais precisa e a condição do espírito e da vida humana no contexto em que a revelação foi registrada. Em suma, para compreendermos alguns textos que parecem obscuros ao transmitir informações sobre a revelação de Deus, é necessário que entendamos a condição humana antes de Jesus e depois de Jesus, a condição do homem sob a lei de Moisés e a sua nova condição sobre a graça.
Como declara o apóstolo Paulo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Exatamente porque nos equipa com revelação suficiente para obtermos entendimento sobre o caráter e a integridade de Deus e sobre as veredas de justiça que ele trilhou para restaurar ao homem o seu estado original. Em Cristo, percorremos o caminho em direção ao lugar de onde saímos. Compreendemos a luz que dissipa as trevas da ignorância, desfazendo o distanciamento de Deus, e pelo Espírito estamos caminhando para a plena compreensão da revelação que atinge o seu ponto mais alto em Cristo. Jesus veio não para ressaltar o imenso abismo entre Deus e a humanidade, mas para transpor o abismo e, como a ponte, sobre ele dizer: Eu sou o caminho. João 14,6. Devido à morte espiritual, o ser humano perdeu seu vínculo com Deus e consigo mesmo. As percepções e intuições do coração ficaram nebulosas e confusas, e foi aí onde Satanás encontrou seu indigno lugar para instruir a humanidade como bem entendeu. Ludibriadas pelo engano, as pessoas são instruídas pelas trevas e o maior inimigo de Deus corrompe o conhecimento a respeito de Deus e dos seus propósitos para a humanidade. Não é difícil identificar esse espírito diabólico infiltrado na sociedade e até mesmo na religião. É suplantando a liberdade e sob o jugo da opressão que muitas religiões conduzem multidões, uma busca sem fim por um relacionamento com Deus, sem que sejam desatadas as amarras do cárcere do pecado por meio da redenção e da graça de Cristo Jesus. São conceitos e superstições, dogmas e crenças que atribuem a Deus o que ele não é e outras obras que ele jamais realizaria ou com as quais jamais se envolveriam. Atribuem a destruição e a desgraça ao Deus que é o Criador da vida, uma terrível deturpação do caráter e da natureza do Criador. E não teria como ser diferente. Como seguidor de Satanás, o homem é incorretamente treinado e confundido quanto ao caráter de Deus, bem como sobre seus propósitos e pensamentos para a humanidade. A imagem de Deus é desvirtuada e danificada. E assim, Deus é visto como alguém envolvido com planos de destruição e opressão. O Criador é tido como o causador e mentor de todo tipo de acontecimento, sendo, no final das contas, a personificação do bem e do mal. E, no final das contas, o diabo passa desapercebido. É assim que o tirano do império das trevas massacra a humanidade e instrui as pessoas de tal modo que elas se tornam indiferentes diante do próprio mal. Por fim, os seres humanos acabam atribuindo toda desgraça e destruição a uma suposta vontade soberana de Deus, enquanto o diabo continua à vontade para dar andamento às suas obras. Afinal de contas, o ser humano, que deveria ser o Deus desta terra, cedeu lugar para o diabo e sua influência espiritual maligna. Assim, entre Deus e as pessoas, passou a existir o Deus Satanás, que rouba, mata e destrói o conhecimento, a dignidade, o potencial e o propósito divino na humanidade. Durante muito tempo, não houve alguém capaz de levantar-se contra Satanás e derrotá-lo. A terra estava, portanto, nas mãos de um opressor cruel, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Porém, como podemos ver na narrativa sublime e envolvente das Escrituras, estava por chegar o momento em que a verdade seria revelada ao coração do homem e a natureza divina, o poder e a presença do Espírito Santo voltariam a inspirar a existência humana e a compartilhar o sentido da vida. O amor
e o seu sublime propósito para a vida se revelariam à humanidade. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João 1,4. O milagre da recriação do espírito humano estava a caminho. Os homens poderiam receber um novo coração e ter de volta a comunhão com Deus e com a verdade, nos fundamentos da justiça de Deus. Portanto, a redenção da humanidade é exatamente o ponto alto do plano divino exposto em toda a Bíblia. Enquanto o Velho Testamento narra a redenção como um plano futuro, o Novo Testamento relata a realização do plano e o resgate da humanidade. Nos profetas e na lei, encontramos a denúncia do pecado, deparando-nos com o ser humano morto espiritualmente e confuso com relação a si mesmo e a Deus. Em Jesus, porém, Deus solucionou o problema do pecado, vivificou o espírito humano e restabeleceu a conexão entre o homem e a sua origem e o seu propósito. Foi no sangue de Jesus que Deus legitimou um novo pacto, a saber, a nova aliança. É nela que o nosso relacionamento com Deus se baseia, numa nova natureza, numa nova criação. E as boas novas desta aliança têm a justiça e não o pecado como fundamento de inspiração. O Novo Testamento sustenta o caráter de uma interpretação do Velho Testamento e acerca do relacionamento dessas duas divisões da Bíblia. Sidney Colette observou com justiça que o novo no velho está contido, enquanto o velho pelo novo é esclarecido. O novo no velho é ocultado, enquanto o velho pelo novo é revelado. O novo é encoberto no velho, enquanto o velho é descoberto pelo novo. A falta de conhecimento. Trevas e luz, ignorância e conhecimento são elementos opostos e estão em constante conflito. Ou andamos nas trevas da ignorância ou na luz do conhecimento. Os dois não podem coexistir. Existem dois reinos com os quais precisamos lidar no cotidiano. Um deles é o falso reino das trevas, controlado por um falso príncipe que governa pelo poder da ilusão e da ignorância imposta. O outro é o reino verdadeiro, legítimo, administrado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que governa pelo poder da luz, conhecimento e da verdade. A arma mais poderosa de Satanás é a ignorância, mas para usá-la, ele precisa primeiro destruir e distorcer a verdade. Redescobrindo o Reino, de Miles Moore, Editora Vida, 2010. A humanidade tem sido instruída sobre Deus de uma maneira perversa. O homem desenvolve em sua vida terrena uma plena ausência da graça e ainda mais um comportamento legalista e opressor, encarnando o egoísmo, a prepotência e toda espécie de malignidade em nome de um Deus que amedronta e oprime. Somente em Cristo Jesus o conhecimento de Deus ganha o seu real sentido e se torna completo em sua essência. Na própria Escritura Sagrada não há revelação alguma, em qualquer que seja o livro da Bíblia, que se ponha acima do que Cristo fala sobre Deus. Imagine você como seria impensável compreendermos Deus sem Jesus. Certamente estaríamos perdidos numa selva de suposições a respeito do Criador e de seus desígnios. Digamos que uma determinada pessoa assistiu por muitos anos aos seus programas preferidos e aos telejornais em um aparelho de TV com imagem em preto e branco. Um dia, esta pessoa ganha um HD TV. No entanto, o que parecia ser a solução tornou-se o problema. A pessoa parece ter perdido para sempre os seus programas favoritos. Ela não os reconhece como sendo os mesmos de antes. E o que houve então? Não são os mesmos programas? Sim, são sim, mas a percepção da imagem mudou. Antes distorcida e sem cores, a imagem agora é colorida e tão definida que até parece não dizer mais a respeito dos mesmos programas.
A pessoa da nossa ilustração estava tão acostumada com a qualidade inferior da imagem que não aceitou a verdade e superioridade da imagem melhor. A sua referência era a imagem que, de fato, estava muito mais distante da realidade. E é claro que você, amado leitor, jamais se imaginaria nesta condição, mas é exatamente isso que acontece com muitos de nós no que concerne à compreensão de Deus por meio da superior revelação oferecida em Cristo. No que diz respeito à revelação bíblica, ficamos tão habituados com a imagem distorcida de Deus na velha aliança que temos dificuldade de contemplar e apreciar a revelação de Deus em alta definição na nova aliança. Jesus é a mais perfeita revelação de Deus e ele veio para que sejamos assim como ele é. Por mais inspirados que tenham sido os profetas e escritores que proferiram as escrituras no Antigo Testamento, a condição espiritual em que estavam não poderia ser mudada na dispensação em que viveram. Eles não eram recriados no Espírito, experiência somente disponível depois da ressurreição de Jesus, e nem o Espírito Santo habitava em seus corações. Por isso mesmo, as instruções que recebiam de Deus não se davam diretamente no espírito deles. Não havia um contato íntimo com o Espírito Santo, de coração para coração, por mais intensa que tenha sido a sua reverência e temor. Às vezes, não entendemos, por exemplo, como a imagem de Deus é apresentada nas Escrituras antigas, quase que bem próxima do que hoje sabemos sobre Satanás, no sentido de comandar ou consentir o mal. Porém, mesmo sob a influência do Espírito Santo, os pais e profetas da antiguidade carregavam a natureza de morte. Afinal, Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado para extirpar o pecado do coração humano. Assim, havia sempre a interferência da natureza corrompida a partir do que eles eram no coração e na mente. O inimigo de Deus e dos homens por muito tempo aprisionou a mente humana e deteve a humanidade debaixo da morte espiritual e da maldição. A ignorância acerca de Deus, da vida e a subserviência ao pecado ditavam um estilo de vida opressor e maldito. O ambiente em que todos os humanos nasciam estavam demasiadamente poluído pelo pecado e pela maldade dos quais ele mesmo, o diabo, era o mentor. Efésios 2, verso 2 e 3. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A terra que Deus nos deu como casa tornou-se uma casa de horrores, e por ter perdido a lucidez espiritual, o ser humano passou a acreditar na doutrina diabólica de que Deus estava mesmo por trás de todos os males, como um grande arquiteto de misérias e perversidades. Sendo assim, tanto a revelação de Deus quanto o relacionamento com Deus no Velho Testamento devem ser entendidos à luz da condição em que a humanidade se encontrava. Havia apenas vislumbres acerca do ser humano, filho de Deus, e pouco era o conhecimento a respeito de como se havia chegado ao estado deplorável de pecado em que a humanidade se encontrava. Portanto, não podemos analisar a revelação de Deus antes de Cristo se manifestar, como se Cristo já fosse conhecido. O escritor aos Hebreus declara que eles, os homens de Deus do passado, sem Cristo, não poderiam ser aperfeiçoados. Hebreus capítulo 11, verso 40. O que Deus falou aos pais pelos profetas apontava para a perfeição, Cristo. Eles andavam em esperança, aguardando o que haveria de vir. Nós andamos em fé, crendo no que Jesus já fez. Vamos ler Efésios 3, versos 5 e 10 na versão NVI. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito
aos santos apóstolos e profetas de Deus. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. É Jesus quem nos arrebata das mãos de um inimigo que o tempo todo se escondeu por trás da falta de conhecimento, manchando a imagem de Deus para a humanidade e destruindo a dignidade dos filhos de Deus. É esse Jesus que desmascara Satanás e desfaz toda a confusão acerca de Deus e do diabo, da luz e das trevas, do justo e do pecador. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.